No Brasil, tem uma frase que todo mundo que já pensou em comprar um imóvel ouviu: só é dono quem registra. Mas na prática, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que depois de assinar um contrato, pegar as chaves, o imóvel ainda não é da pessoa? A resposta pode surpreender. Vamos desvendar esse sistema. Olha, vamos imaginar a cena. Meses de busca, negociação, papelada e, finalmente, a assinatura na escritura de compra e venda daquele imóvel tão sonhado. As chaves estão na mão? A pergunta parece óbvia, né? Nesse momento, o imóvel já mudou de dono? E a resposta é não, ainda não. No nosso sistema, o contrato, a escritura, por si só não transfere a propriedade. O que ele faz é criar uma obrigação de transferir. O momento mágico, a hora em que o imóvel passa a ser legalmente de alguém com reconhecimento total, só acontece com o último passo, que é essencial: o registro dessa escritura lá no cartório de registro de imóveis. E para a gente entender por que esse passo é tão fundamental, a gente precisa olhar para a base de tudo isso. O registro de imóveis se sustenta em 4 pilares. São eles que dão a verdadeira segurança para quem compra, para quem vende e, na verdade, para a economia toda. E esses pilares, eles funcionam juntos, sabe? A publicidade permite que qualquer pessoa verifique quem é o verdadeiro dono. A segurança blinda o proprietário contra golpes e fraudes. A autenticidade da fé pública garante que os documentos são verdadeiros. E a eficácia significa que o direito registrado vale contra o mundo inteiro. Ninguém pode dizer que não sabia. Mas olha, esse sistema todo organizadinho não surgiu do nada. Muito pelo contrário, ele nasceu da necessidade de colocar ordem na casa depois de séculos de um verdadeiro caos fundiário aqui no Brasil. Vamos dar uma viajada no tempo para entender essa história. Essa linha do tempo mostra uma jornada e tanto. A gente começa com as Sesmarias, onde a coroa dava terras gigantes, mas com a condição de cultivar. Quando isso acaba, o país mergulha na era da posse. A terra era de quem chegava e ocupava, muitas vezes na base da força. A primeira luz de organização, curiosamente, veio dos bancos, que precisavam de garantias para os seus empréstimos. Isso levou ao registro do vigário, que foi tipo um primeiro censo de terras. E aí, finalmente, em 1973, a Lei 6.015 revoluciona tudo, criando o sistema que a gente conhece hoje, com a matrícula como estrela principal. E essa evolução nos trouxe ao coração do sistema atual. A grande sacada foi mudar o foco. Em vez de registrar as negociações entre as pessoas, o sistema passou a registrar a vida do imóvel em si. E como? Através de um documento único. O ponto central de tudo, então, é a matrícula. Pensa nela como se fosse a certidão de nascimento e o histórico de vida completo de um imóvel, tudo num lugar só. Tudo, absolutamente tudo que acontece com aquela propriedade, desde que ela nasceu, passando por cada venda, cada financiamento, cada construção nova ou até uma mudança no estado civil do dono, tudo fica anotado ali, em sequência. É o dossiê completo da vida do imóvel. E para que a matrícula funcione perfeitamente, o sistema se baseia em 2 regras de ouro inquebráveis. A primeira é a unitariedade. É bem simples: um imóvel, uma matrícula, e uma matrícula, um imóvel, sem exceção. Se 2 terrenos viram um só, as matrículas antigas morrem e nasce uma nova. A segunda regra é a prioridade, que é basicamente a regra do quem chega primeiro. Quem protocolar o documento no cartório antes, ganha a preferência. E aqui a gente vê como a prioridade é uma proteção gigantesca. Imagina que um vendedor mal intencionado venda o mesmo imóvel para 2 pessoas diferentes. A pessoa que chegar primeiro no cartório da entrada na escritura garante o direito. Quando o segundo comprador tentar registrar o documento dele, o sistema já vai estar travado, processando o registro do primeiro. A fraude é barrada ali. É por isso que a corrida para o cartório é tão importante. Agora, um detalhe importante: nem tudo que se anota na matrícula é a mesma coisa. Basicamente, existem 2 tipos de atos que podem ser feitos lá e cada um serve para uma coisa bem diferente: o registro e a averbação. A diferença é simples, mas crucial. O registro é o ato principal, aquele que cria ou transfere a propriedade. A compra e venda, a doação, a hipoteca, tudo isso é feito por registro. Já a averbação é como se fosse uma atualização no status do imóvel ou do dono. Ela não muda quem é o proprietário, mas conta as novidades. Por exemplo, se o dono se casa, ele averba o casamento na matrícula. Se constrói uma casa no terreno que era vazio, ele averba a construção. Resumindo, o registro mexe no direito, a averbação só relata um fato novo. Certo, mas por que o Brasil adotou esse sistema que parece tão rigoroso? Será que o mundo todo faz assim? Uma olhada rápida em outros países mostra que não e ajuda a gente a entender o valor do nosso modelo. Olha só que interessante essa comparação. Na França, por exemplo, o simples contrato já transfere a propriedade. O registro serve só para avisar terceiros.
Nos Estados Unidos, o sistema é ainda mais diferente. Não existe um registro com garantia do Estado. Quem compra precisa contratar uma empresa para investigar o passado do imóvel e pagar um seguro caríssimo, o Title Insurance, para se proteger. Já o sistema do Brasil, parecido com o da Alemanha, é constitutivo. Isso significa que o ato de registrar é o que constitui, o que cria o direito de propriedade. É um modelo que dá a maior segurança jurídica possível. É por isso que se diz que o nosso sistema é dualista. Ele exige duas peças para funcionar. O título, que é a escritura de compra e venda, e o modo, que é o ato formal de registrar. Um não vale nada sem o outro. Precisa dos dois para a mágica da transferência de propriedade acontecer. Chegando ao fim, acho que fica bem claro que todo esse processo que às vezes a gente encara como burocracia, na verdade é o grande guardião do nosso patrimônio. É o que garante que aquele investimento, muitas vezes o maior de uma vida inteira, está totalmente seguro e protegido. Fica aqui uma reflexão. Depois de entender que o registro é essa verdadeira fortaleza que protege um imóvel, será que isso não muda a nossa visão sobre o valor de ter um documento formalizado, tudo certinho? Fica aí o pensamento. A gente se encontra na próxima.